reflexão a respeito desse tema, a respeito desse assunto que nós vamos falar. E o assunto de hoje é sobre a autoridade da Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Eu estava meditando a Zélia falando na hora que ela leu o texto, né, falando que nós precisamos realmente estudar a Bíblia, né, ter conhecimento. Pude ver que Deus está testificando através da vida dela, né, falando isso aí, do texto que ela leu, que nós, como servos do Senhor, precisamos acreditar e entender que nós temos algo poderoso nas nossas mãos, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, a gente, meditando sobre esse assunto, nós podemos olhar para o nosso tempo atual e a gente enxergar que nós estamos vendo um tempo de crise de autoridade. As pessoas hoje do nosso tempo, elas têm pouco ou nenhum respeito por autoridades. Não é verdade? As pessoas, elas se preocupam muitas vezes em obedecer a sua própria convicção, a sua própria maneira de acreditar nas coisas, do que em obedecer ou em querer fazer aquilo que está na palavra do Senhor Jesus, na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, nossa regra, né, de fé e de prática. E quando nós vemos isso tudo, essa crise de autoridade, quando nós saímos do nosso dia a dia, no trânsito, por exemplo, a gente vê muitas infrações, não é verdade? Nós olhamos assim, às vezes até nós cometemos algumas, vamos ser sinceros. Às vezes a gente sai, a legislação está ali colocada por uma autoridade que programou ela, mas nós, muitas vezes, também desrespeitamos. A gente observa pessoas que ultrapassam, às vezes, em lugares proibidos, pessoas, muitas vezes, que avançam o sinal vermelho, quando não pode passar mais, outros dirigem embriagado, causam lá acidentes, causam mortes, né? Outros não respeitam a preferência do pedestre ou de um veículo que tem que entrar ali na rotatória, onde a preferência é do outro. E é uma infinidade de desrespeitos que nós observamos. O mesmo acontece também no nosso dia a dia, como a gente olha as infrações que as pessoas cometem, né? Os crimes que as pessoas cometem, por desrespeito às leis, desrespeito a um código de conduta. Então, muitas são os desrespeitos que as pessoas do nosso tempo, principalmente, vêm cometendo. Eu olho principalmente para a sala de aula. Aqui nós temos algumas professoras, a Michele, a Giovana. Tem mais que professor? Tem mais alguém? Mas olhem para dentro da sala de aula, vocês me dizem como é que estão? Vocês são bem respeitadas no dia a dia de vocês? Os alunos respeitam de uma maneira exemplar, né? Não é assim. Eu tive uma experiência de dar aula por um tempinho, há uns anos atrás, aqui na escola municipal, e decepcionei, irmãos. Eu não quero tão cedo para a minha vida assim, não. Porque, apesar de ser uma profissão nobre, uma profissão muito boa, né, que as pessoas talvez não tenham noção disso, alguns do nosso tempo, mas é uma profissão honrada, né? E há um tempo atrás, ser professor era muito digno, né? Mas hoje, na sala de aula, o respeito pelas autoridades está lá embaixo. A autoridade da sala de aula é o professor, mas o aluno não quer saber, ele quer achar que ele sabe mais que o professor. O professor pede para ficar quieto, ele quer bagunçar. O professor pede para estudar para uma prova, ele não estuda. Pede para fazer um trabalho, ele não faz. E assim vai havendo um desrespeito constante pela autoridade, por diretores, professores. E por conta dessas coisas, nós estamos vendo aí as nossas prisões cheias daqueles que desrespeitam as autoridades, as leis que são colocadas pelo governo que nos rege. Tá? Há um desrespeito constante também entre pais e filhos. Por conta dessa falta de autoridade que os pais estão tendo nos lares, o desrespeito dos filhos, há também um desrespeito pelas autoridades dos pais em relação aos filhos. Mas, além de tudo isso que nós colocamos, nós observamos também em nosso tempo que há pessoas que não respeitam a autoridade da Bíblia nas suas vidas.
E é por conta disso que nós vamos falar um pouquinho aqui, brevemente, sobre a autoridade da palavra de Deus na nossa vida, principalmente daqueles que conhecem a Cristo, que são cristãos. Mas eu pergunto para vocês, será que a autoridade da Bíblia realmente é importante para nós? Sim. Sim. Por quê? O que vocês acham que é importante? Por que razão? Dona Vilca, quase centenária, pode responder para nós aqui por que a importância da Bíblia, da autoridade da Bíblia na vida do cristão, principalmente? A importância é isso. Nós sabemos respeitar todo mundo, né? Nós temos direito disso. Em primeiro lugar, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, que fez tudo por nós. Por que nós não podemos dar com respeito e amor, do amor que tem para nós? É isso mesmo, né? Então, a Bíblia é muito importante realmente para nossas vidas. Como é do nosso conhecimento, irmãos, a palavra de Deus é autoridade na vida do cristão. Por quê? Porque ela traz para nós uma palavra de edificação, uma palavra de santificação, de correção e de crescimento espiritual para as nossas vidas. Então, se ela tem todas essas coisas para a nossa vida, a importância dela é evidente para nós. Nós não podemos deixar ela de lado, né? Como a Zé falou, eu tanto trabalho para fazer essa Bíblia, para escrevê-la, para traduzi-la, né? Quantos irmãos passaram tantos perrengues aí no passado para que a palavra de Deus pudesse estar hoje assim, ó, compilada aqui para nós, facinho de pegar. Antigamente era em trechos, pergaminhos que ficavam manuscritos, né, pastor irmão, guardados, e aí eles juntavam, e hoje, até hoje, tem pessoas que não têm acesso a tudo isso, mas elas se alimentam às vezes com uma folha da palavra de Deus que é dada a elas, para elas estudarem. O Espírito Santo edifica a vida delas. Então, a Bíblia, ela é muito importante sim, né, nas nossas vidas. A autoridade que contém a palavra de Deus é muito importante nas nossas vidas. Há uma ilustração que diz assim, que na ponte de um grande navio, todo mundo sabe que é a ponte de um grande navio, eu fiz isso aí certinho que eu não sabia, mas a ponte é o lugar onde fica o comando ali no navio, os computadores, o capitão, tudo ali no navio, tá? Então diz que a ponte, essa ilustração fala que na ponte de um grande navio, o capitão olhou à sua frente e viu uma luz que estava em rota de colisão com o navio. E aí ele sinalizou: olha, altere seu curso 10 graus ao sul. Aí a resposta que ele recebeu foi: altere o seu curso 10 graus ao norte. Aí o capitão então sinalizou novamente: altere o seu curso 10 graus ao sul, eu sou o capitão. Então a resposta que ele obteve foi: altere o seu curso 10 graus ao norte, porque eu sou um marinheiro de terceira classe. Furioso, então aquele capitão sinalizou novamente: altere o seu curso 10 graus ao sul, eu sou um navio de guerra. E aí ele recebeu a resposta assim: altere seu curso 10 graus ao norte, eu sou um farol. Amém, glória a Deus. Ou seja, o farol não tem como mudar de curso, né? Ele estava fixo no lugar, que tinha que alterar o capitão. Porém, o capitão achava que ele era a autoridade ali, e que ele tinha que ser respeitado. Mas naquele momento a autoridade maior era o marinheiro de terceira classe, que estava cuidando do farol e estava mandando ele desviar. Então, irmãos, se não reconhecemos onde reside a verdadeira autoridade nas nossas vidas, nós tomaremos muitas decisões erradas na nossa vida que vão dar, às vezes, curuca, como o pessoal brinca, né? Como diz, vai dar bater com farol, vai bater de frente. Porque às vezes nós achamos que aquilo é a autoridade para nós e na verdade não é aquela forma, né? Mas, falando da Bíblia, a Bíblia, por que ela tem essa autoridade? A Bíblia é o livro mais lido do mundo e também, se eu não me engano, mais vendido. Ela já é traduzida para a maioria dos povos, tá? Quase todos os povos já têm a língua
para estudá-la no seu dialeto, na sua linguagem. Muito embora a Bíblia diga que existem alguns povos ainda a serem alcançados, né, pela palavra do Senhor, a respeito dos quais o Senhor diz na sua palavra que o Evangelho será pregado até que eles conheçam, né, e aí então virá o nosso Senhor Jesus. Então, como cristãos, nós devemos sim acreditar na autoridade da palavra de Deus e que ela nos ensina para as nossas vidas. Mas aí, afinal de contas, por que nós devemos acreditar na autoridade da Bíblia? Eu queria pelo menos falar aqui de 3 motivos pelos quais nós devemos acreditar na autoridade da Bíblia para as nossas vidas. Nós vamos ler bastante textos aqui, até deixei um jeito ali para os meninos, para eles passarem aí, para a gente agilizar, temos Santa Ceia também, né? Mas o primeiro motivo que nós podemos acreditar na autoridade da Bíblia é porque a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é inerrante. Ou seja, tem muita gente no nosso tempo querendo colocar a Bíblia em descrédito, alegando que a Bíblia é um livro arcaico, um livro velho, um livro que já está ultrapassado, porque a sociedade mudou e hoje há várias maneiras de se relacionar, há várias maneiras de enxergar a vida. Então nós estamos vivendo um tempo que nós estamos observando pessoas dentro da própria igreja querendo fazer reinterpretação da Bíblia, querendo dar uma roupagem nova para a palavra de Deus, querendo mudar algumas coisas que estão na palavra de Deus, mas que Deus condena, né? Que aquele que mudar, inclusive, o motivo da palavra dele. Então, muita gente está dessa maneira, achando que a Bíblia precisa ser reinterpretada nos nossos dias. Porém, alguém diz também, né, que a Bíblia, papel aceita tudo, caneta escreve ali e tudo aceita. Porém, nós observamos que não é bem assim. A palavra de Deus diz que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela foi escrita sim por homens, por pessoas como eu e você, mas não são pessoas qualquer, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. E por conta disso, ela não erra, ela é inerrante, ela não falha, ela é atual para os nossos dias. Amém? Vamos ver, em Atos 10, versículo 36, a palavra de Deus nos afirma que a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus, ela foi enviada a nós por Jesus Cristo. O que diz Atos 10, 36? Vamos ler lá? A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor. Então, a palavra foi enviada por quem? Por Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz que ela é inspirada por Deus e apta para nos tornar completos para toda boa obra. Por quê? Vamos ver lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, ela é inspirada por Deus e ela é apta para nos instruir, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos educar no nosso caminhar. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, afirma que a Bíblia, afirma que nenhuma profecia bíblica provém da vontade humana. Olha lá. Sabendo Amém? 21. Isso. Então, nenhuma profecia contida na palavra de Deus é de particular elucidação, ou seja, de vontade própria de quem escreveu, mas elas foram dadas pelo Espírito Santo
para que esses homens, essas pessoas que escreveram a palavra de Deus, transcrevessem para nós aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então a Bíblia sim tem autoridade para nos corrigir, para nos educar, para nos trazer uma vida, para nos repreender, para nos trazer uma vida reta, uma vida que vai trazer benefícios para as nossas vidas. João 17, versículo 17, nos diz também que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os a verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. Amém? João 8,32 diz que a Bíblia, ela é a verdade que liberta. O que diz lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus, a sua palavra é a verdade. Amém? João 17, 7 a 9 fala para nós, nos mostra que os ensinos de Jesus são palavras do próprio Deus. O que diz lá? Agora já tenho conhecido que tudo quanto me és provém de ti. Porque nos deu as palavras que tu deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido e saído de ti, e creram que me enviaste. A oração sacerdotal do Senhor, ele diz que a palavra veio de quem? Do Pai, de Deus Pai. Então a palavra, ela vem da fonte, que é o Senhor Deus, né? Nosso Deus. Romanos capítulo 3, verso 2 nos fala que a Bíblia, elas são os próprios oráculos de Deus, a palavra de Deus. O que diz lá? Está falando aos judeus, né? Aí, qual é o versículo 1, Marcelo, para ficar mais completo, por favor? Ou Lucas. Aí. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí vem a resposta: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, o oráculo, né, a palavra foi confiada aos judeus. Efésios 6,17 nos fala que a palavra de Deus, ela é o quê? A espada do Espírito, com a qual nós lutamos, com a qual a única arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus. Então diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é a nossa arma com a qual nós combatemos os ataques que são lançados contra nós. Alguém vem falar alguma coisa, você vai se defender, mas você também vai atacar como? Usando a palavra de Deus, falando o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19 nos fala que a Bíblia é a palavra de reconciliação. Vamos ver. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Então, meus irmãos, o primeiro motivo, né, pelo qual nós acreditamos na autoridade da palavra de Deus é porque ela é inspirada por Deus. Ela não erra, ela passa o tempo, pode passar o tempo, mas ela vai se cumprir. Muitas coisas aconteceram lá no passado, muitas profecias estão se cumprindo no nosso tempo. Amém? O segundo motivo, então, pelo qual acreditamos na autoridade da Bíblia Sagrada é porque ela é completa, ela é unificada e ela é indestrutível. Nada pode destruir a palavra do Senhor. Tudo quanto precisamos para a nossa vida, nós encontramos aonde? Na palavra de Deus. Se nós precisamos de uma regra de etiqueta, nós encontramos na palavra de Deus. Se nós precisamos de uma regra de comportamento, nós encontramos na palavra de Deus. Se nós precisamos aprender como perdoar, nós encontramos na palavra de Deus. Se nós precisamos aprender como tratar alguém que precisa do perdão, nós encontramos aqui também.
Então, a Bíblia, ela é um manual completo para a nossa vida. Quem conhece a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, tem a chance de se dar melhor em muitas situações, porque ela vai ter orientações para a sua vida pessoal. Muita gente não lê, muita gente não vem para a casa de Deus aprender da sua palavra, por isso acaba dando passos errados, dando passos que vão trazer prejuízos pessoais para a sua vida, para a sua família. Então, por isso nós precisamos nos apegar na palavra do Senhor, porque ela é completa, apesar de ela ter sido escrita por vários escritores, né, em diversas línguas também, dialetos, línguas, em períodos distintos. Aí, ao longo de, como a Alzélia colocou aqui, por volta de 1600 anos, ela levou para ser escrita completamente. Apesar de tudo isso, ela é harmônica. Os livros, eles falam entre si, eles não destoam um do outro, mas eles têm uma ligação entre si que demonstram para nós a confiabilidade da palavra de Deus, demonstra para nós por que nós podemos acreditar nessa palavra e segui-la em nossas vidas. Como nós já lemos ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a Bíblia ela é completa ao ponto de nos dar palavras para ensino, para repreensão, para correção e educação das nossas vidas. Mas em Tiago, capítulo 1, verso 25, nós aprendemos também que aquele que obedece aos ensinamentos bíblicos será uma pessoa feliz e abençoada. Você acredita nisso? Você é feliz? Você é abençoado? Amém. O que diz lá? Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu tempo. Então, não basta ser um ouvinte, né? Ser um praticante, né? Aquele que busca aprender com a palavra, com os ensinamentos do Senhor. E nós seremos o quê? Abençoados, felizes. É promessa do Senhor para a nossa vida. Mas a Bíblia também, ela é indescritível. Olha o que Salmo 119, 89 nos diz. A palavra, ela está firmada onde? Para sempre, acima da tua palavra, permanece no céu. Alguém pode destruir a Bíblia então? Se alguém chegar aqui e rasgar todas as Bíblias que estão aqui, vai destruir a palavra do Senhor? Não? Será? Será? Fisicamente talvez sim, né? Mas a palavra não é apenas uma impressão, ela é muito mais do que isso, né? Porque ela está apenas compilada, mas ela é muito além disso, ela está no nosso coração, e ela não vai ser destruída no nosso coração se nós permanecermos no Senhor Jesus. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25, nós lemos também que a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha lá, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus então não pode ser destruída. Esse é o segundo motivo que nós citamos aqui. A Bíblia, nós cremos na autoridade da Bíblia, porque ela não pode ser destruída, ela é completa para nós. Nós achamos aqui tudo o que precisamos para nossas vidas, e ela é unificada. De qualquer maneira, você pode pegar um texto aqui, pode pegar um texto acolá, você vai ver que ela não falha, que ela é harmônica, que ela fala entre si. Amém? Terceiro motivo, então, eu disse para vocês que a palavra era bem breve. O terceiro motivo pelo qual acreditamos na autoridade da Bíblia é porque Cristo tem toda a autoridade e nos deu instruções de como usar a autoridade que Ele nos colocou. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Embaixadores do Senhor aqui na terra. Você é embaixador do Senhor? O embaixador representa um reino, uma nação. Nós representamos o reino dos céus. Somos os embaixadores do Senhor. E como tais, nós precisamos conhecer também das leis do céu. Precisamos saber a autoridade que nos é concedida por Deus para representá-lo aqui na terra.
A palavra de Deus em Mateus 28, 18, o Senhor diz lá que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele delegou essa autoridade para que em nome dEle nós também a usássemos como representantes do Senhor aqui na terra. Então, meus irmãos, as palavras de Cristo, elas são verdadeiras. Elas não mentem, elas não falham. A palavra de Cristo é a verdade, como nós lemos em João 17:17. A tua palavra é a verdade. Se alguém um dia questionar você sobre a verdade da palavra, aponte os textos da palavra do Senhor para ele ou para ela e mostre, né, o que a palavra de Deus é nas nossas vidas, na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Quem não crê no Senhor Jesus, ela vai ser um livro qualquer. Muitos pegam a palavra e deixam lá aberta, lá no Salmo 91, achando que aquilo lá vai espantar demônio, vai espantar mal olhado. Não, a pessoa não conhece a autoridade que ela tem, se ela crer em Jesus, né? E simplesmente acha que abrir a Bíblia ali vai ser o suficiente para espantar espíritos maus da sua casa. E não é desse jeito, né? Mas como que Cristo nos fala nos dias de hoje? Como que Ele fala para nós? Espírito Santo. Espírito Santo também, né? O que mais? Vamos ler Hebreus capítulo 1, de 1 a 2. O que fala? Deus antigamente falava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias Pelo Filho. Amém. Então Deus fala com a gente através do Filho de Deus, que é Jesus. E Jesus deixou para nós, através do Espírito Santo, inspirou homens para deixar a sua palavra, né, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que nós tivéssemos crescimento espiritual nas nossas vidas. Colossenses 3, verso 17, nos diz que tudo quanto nós fizermos, né, quando fizermos por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Por que nós oramos e terminamos a nossa oração em nome de Jesus? Porque Ele... Só se vai ao Pai através de Jesus. Exatamente. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, né? Então não tem outro intercessor a não ser Jesus na vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz isso e nos manda nós fazermos tudo em nome de Jesus. Por isso que os cristãos oram e terminam suas orações assim, em nome de Jesus, porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ela nos foi dada também para que nós possamos exercê-la aqui nas nossas vidas. Então esse é o terceiro motivo pelo qual nós acreditamos na autoridade da Bíblia, porque Jesus Cristo, a quem nós servimos, a quem nós aceitamos como nosso único Salvador, Ele tem toda a autoridade e Ele nos instrui como usar essa autoridade através da sua palavra. Então, diante desses três motivos que eu citei, a gente poderia fazer outros tantos aqui, né? Mas eu separei apenas três. Diante desses três motivos, nós devemos então seguir e manter a palavra de Deus viva dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente mantém a palavra de Deus viva dentro de nós? Primeira coisa, estudando a palavra para que a gente seja aprovado por Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, só tem como você se apresentar bem em alguma coisa se você praticar, se você estudar, não é verdade? Se você não estudar, você não vai ter conhecimento. E aí você pode passar vergonha diante de alguma situação. Segunda coisa, nos lembrando da palavra de Deus, conforme está escrito lá em 2 Pedro 3, 2, que diz assim:
vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, dos apóstolos do Senhor. Então, o que está pedindo ali para a gente? Nos lembrar daquilo que foi ensinado. Você vem para a casa de Deus e aprende aqui todo culto uma palavra. Se a gente procura lembrar, procura meditar, procura buscar novamente, a gente vai estar com ela sempre viva em nosso pensamento. Terceira coisa, permanecendo na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então ali é uma palavra para quem? Para Timóteo, para que ele permanecesse na palavra de Deus. No tempo que a gente está, que muitas pessoas estão saindo do caminho de Deus, a palavra de Deus nos manda permanecer, ficar firme, ficar alicerçado. Quarta coisa, pregando a palavra. O que diz 2 Timóteo 4,2? Então, que pregue essa palavra. Novamente, é uma palavra dirigida a Timóteo ali, para que ele pregue a palavra, para que ele insista, ele exorte, ele corrige, ele fale, não deixe de falar da palavra de Deus. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão, como sentindo coceira nos ouvidos, né, vão rejeitar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Muita gente já rejeita ouvir a palavra de Deus. Quinta coisa, defendendo a palavra de Deus. Você acha que é importante defender a palavra? Você acha que nesse tempo que o pessoal está atacando a palavra, falando que ela está desatualizada, nós temos que simplesmente, deixa para lá, o importante é que eu acredito, não vou falar mais nada não, cada um toma o que quer. Será que está certo? Como cristãos, nós temos que agir assim? Não, nós temos que defender, nós temos que falar que aquilo está errado, que a palavra de Deus fala dessa maneira e não é dessa outra maneira. Então o que diz lá em 2 Tessalonicenses 2,15? Amém? Aqui está, esse televisão de retorno aqui está me fazendo me perder, está sumindo aqui. Mas aí está falando para a gente estar firmes. Como é que coloca aí novamente, Marcelo? Deixa eu ver lá, por favor. Segundo Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Então, estejam firmes, defendam, retenham aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês têm aprendido ao longo dos anos na palavra de Deus, para que quando alguém pedir alguma prova da sua fé, você saiba ali defender a palavra do Senhor. Isso, por fim, para a gente seguir e manter firmes na palavra de Deus, nós devemos, em nossas vidas, ser um exemplo na palavra de Deus. 1 Timóteo 4,12 fala novamente ali com Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, Timóteo é exortado para que ele seja um exemplo na palavra, por que ele seja um exemplo ali no amor, no trato, na fé, na pureza? Porque a palavra de Deus nos ensina tudo isso. Esse foi um dos motivos que nós citamos, que ela é completa, ela nos ensina a caminhar dessa maneira. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra. Como cristãos, nos nossos dias, nós devemos procurar respeitar as autoridades que são constituídas sobre nós, seja os pais, seja os professores, seja o prefeito, governador, presidente, né? Toda a liderança legislativa também, executiva, judiciária. Nós somos chamados para obedecer. A gente se indigna com algumas posturas, mas nós somos chamados para obedecer, desde que não confronte aquilo que a palavra de Deus nos manda, né? Se for contra a palavra de Deus, nós temos que ficar
ficar com a palavra de Deus. Mas o mais importante é que nós respeitemos a autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas, através dessa palavra que nos dá orientação, nos dá direcionamento para que a gente possa conduzir as nossas vidas. E para que isso aconteça, é preciso que a gente estude a palavra, que obedeçamos os ensinamentos que estão contidos na palavra, porque eles vão apontar o caminho da salvação, eles vão apontar para nós um caminho de bênção, para que a nossa vida comece a ser abençoada aqui na terra e seja concluída no dia que Cristo nos chamar para o céu. Amém? Então nessa manhã há um convite para mim e para você, para que a gente seja obediente à palavra de Deus, para que a gente respeite a autoridade da palavra de Deus na nossa vida, a fim de que nós possamos alcançar bênçãos para nós, que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos felizes, e quando nós partirmos daqui também nós sejamos mais felizes ainda, recebendo o galardão lá no céu da parte do Senhor Jesus. Amém? Curtinha a palavra hoje? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, pastor? Sim. Pode falar. É muito importante, nesse tempo agora, a propósito, né, Lucas, desse estudo maravilhoso que você trouxe para a gente hoje, é muito importante, especialmente, né, nesse período que a gente está celebrando os 508 anos da Reforma Protestante, né, que uma das questões principais era a autoridade está na palavra, não no magistério da igreja. A autoridade é da palavra de Deus. Toda autoridade, ela vem da palavra de Deus. Enquanto que na religião católica, como sabemos, né, eles desprezam um pouco a autoridade da palavra, porque o mais importante é a palavra do Papa e do magistério que se reúne. Então isso aí foi uma questão que fez a Reforma Protestante acontecer, uma questão importantíssima da Reforma Protestante, a autoridade da palavra e não das pessoas que querem, até hoje, né, essa briga aí, eles querem falar que a Bíblia não é nada, o que manda é o que eles decidem lá. Para nós não é assim. Para nós a palavra é a única regra de fé e prática. Amém. Falar também que eu já dei esse estudo aqui, falando como é que a Bíblia começou e tudo mais, como é que era no início, né? Mas precisa dar de novo, que o pessoal vai esquecendo. Brincando, pastor. Eu brinco, eu falo que o pastor Osmar, pastor gosta do microfone, né? Será no cativeiro? Brincadeira. Mas é isso, irmãos. Então, só concluir o que o pastor falou, o Papa atual, inclusive, ele tem dado um show, ele tem mostrado que ele está mais apegado ali na palavra, né? Tenho visto algumas notícias aí, e ele está tentando mostrar para o seu pessoal, né, quem realmente é a autoridade, que é a palavra. Eu acho que é de Deus. porque ele é de um país que é evangélico. Ele é americano. Né? Que ele é americano, né? É. E com certeza tem muita influência. Sim, certamente, né? É verdade. Então, gente, a palavra é essa. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Pai, graças nós te damos por esse dia, por esta manhã que o Senhor nos trouxe para a casa do Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos aqui de meditar na tua palavra, por essa simples mensagem, mas cremos no poder que existe nela, Pai, porque ela diz a respeito da autoridade da tua palavra, que nós possamos entender e aplicar isso nas nossas vidas e crescer, ó Pai, enquanto pessoas, enquanto servos do Senhor, Pai. Nos ajuda a defender a tua palavra, nos ajuda a estudá-la, nos ajuda, Senhor, a praticá-la, a ser exemplo na palavra também, que nós possamos crescer nas nossas vidas, Pai, e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja nesta manhã, especialmente nessa Santa Ceia que vamos realizar agora. Que o
o Senhor esteja aqui presente, Senhor Jesus, derramando a Tua bênção, fortalecendo as nossas vidas, Pai, e que tenhamos um dia dirigido pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.